O Monte Mênalo era um monte suave, era quase uma colina, eram quase colinas com bastante floresta, com bastante vegetação, com bastante abrigo. Não era inóspito como o Erimanto. Então lá esta corça vivia, e ela vivia na mata. Aí o que acontece é que Hércules acaba vendo, porque não é difícil de ver, ele olha, tá lá uma corça com galhada de ouro. Ah, achei. Agora, ela era arisca. Arisca como não sei o que. Mas, ainda assim, Hércules conseguiu olhar e ver nela um olhar cândido e humano. Isso aqui é engraçado. A corça tinha um olhar humano, que aliás até apaixonou. Hércules ficou meio ligado nessa corça. Ficou um negócio meio estranho ali. Vocês já vão entender. Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar novamente a gente nesse vídeo. Eu pediria que antes que a gente entrasse no tema do nosso vídeo de hoje, que você tirasse um tempinho para dar um like, que você gostou, compartilhar, comentar o nosso vídeo para fortalecer o nosso algoritmo, que é uma coisa que é extremamente importante para a manutenção desse trabalho. Então você pode dar uma congeladinha, vai lá, faz alguma coisa, escreve, coloca, e com isso você nos ajuda sobremodo. Tá? Muito obrigado, já deu tempinho para você fazer isso. Então agora nós vamos ao tema do nosso vídeo, o tema propriamente dito, que hoje nós vamos conversar sobre mais um trabalho que o Hércules vem desenvolvendo. Se você está vendo esse vídeo, é o primeiro dos vídeos dessa série que você está vendo, nós estamos trabalhando com essa ideia já há algum tempo. Você pode ir lá no nosso canal, você pode se inscrever e pode ter acesso gratuito a todas as séries e você vai entendendo o contexto em que essa história de hoje se encaixa. Então o que acontece? Euristeu estava novamente conversando com Hércules, só que, como sempre, Euristeu falando do topo da muralha do palácio com Hércules que estava no chão, no solo, fora do castelo, olhando para ele. E essa postura do Euristeu é uma postura muito interessante, porque ela é a típica postura do déspota, né? É a típica postura do tirano de Aráquia, né? Fica aquartelado dentro do seu castelo, dentro do seu escritório, dentro do seu gabinete, né? Mandando canetada sem pensar duas vezes nas consequências sociais do que ele está fazendo. Do muro para fora do palácio dele, tanto faz como tanto fez, né? Então, muitas vezes nós vamos encontrar Euristeu, que é aquele que cita os trabalhos do Hércules, muito mais preocupado com as intrigas de sua corte do que exatamente com as questões da população do seu reinado. Isso lembra muito Luís XV e Luís XVI. Uma das poucas recordações que eu tenho dos meus livros de história é que Luís XIV foi o Rei Sol, eu sou o Estado, era o absolutista, o exemplo, o paradigma do monarca absolutista. Viveu muito tempo, morreu aos 80 anos, que era uma idade bastante provecta para a idade. Luís XV não era seu filho, Luís XV não era seu neto, Luís XV era seu bisneto. Eles mal conviviam, por assim dizer. E o 16 também um parente distante. Eu nunca me esqueço que no meu livro de história eu li assim: os dois não tiveram a mesma gestão e a mesma administração que Luís XIV teve, vírgula, detendo-se mais com as intrigas da corte do que com os assuntos pertinentes ao trono. Ah, que bonito, né? E o Euristeu era mais ou menos isso, né? Hoje em dia nós não temos reinos, mas nós temos, sem dúvida, nós temos regentes, governantes na nossa república, que às vezes parecem estar mais preocupados com a sua caneta do que com a consequência social dos seus atos, né? Já na época de Hércules, Euristeu se juntava nessa categoria. E aí, ele propõe um trabalho para Hércules. Só que desta vez, diferentemente dos outros, os outros trabalhos eram sempre monstros gigantescos, brutais e opressores. Desta vez, nós vamos ter o Hércules
as voltas com acomodação política. Olha que interessante, nós já vamos ver isso daí em seguida. Esse trabalho aqui, muito mais uma questão de habilidade diplomática do que exatamente força, poder ou presença de espírito. A gente já vai ver isso. O que acontece? Esse trabalho era ir capturar um ser que sequer se sabia existir ou não, que era uma corça, que ela teria cascos de bronze. Muita gente dizia, essa corça não existe, é conversa fiada, porque a corça é um animal muito sutil, um animal muito tímido, ele se esconde muito rapidamente, ele foge muito rapidamente. Então assim, não é um bicho que você vê toda hora, é um animal tímido. E aí, porque existe uma lá que era da deusa da caça, e que acho que é Diana, e ela soltou essa corça é dela. É um ato ímpio mexer nessa corça. Então, já não se sabia se ela existia, mas se existisse também não era para relar o dedo, então ninguém nem dava muita pelota para isso. Mas aí o Euristeu falou, olha, estão dizendo que viram essa corça, tá? E lá no Monte Mênalo. Então você vai lá e você vai trazer esta corça. Você não pode matar porque é um sacrilégio, mas você pode trazê-la para mim, trazê-la para o meu palácio. E aqui eu terei então a corça do Monte Mênalo. Bom, lá vai Hércules procurar essa corça. Essa corça tinha três características. Ela era intocável, 2, ela era inalcançável, e 3, ela tinha uma galhada de ouro. A corça, ela tinha um chifre de ouro e tinha cascos de bronze. Agora é interessante uma coisa, né, que hoje em dia no planeta Terra hoje nós temos uma corça da galhada de ouro, né? Nós temos o rinoceronte negro da África, né? O rinoceronte negro da África está sendo caçado, está sendo dizimado por causa do chifre que ele tem no nariz, que é aquele, e nada mais é do que pelo, né? Pelo que vai crescendo e tal. E ele está sendo caçado implacavelmente. Por quê? Porque milionários do Extremo Oriente pagam uma fortuna para ter um pedacinho daquele chifre, porque aquele chifre lá tem algum poder alegadamente mágico, ou essas coisas aí, barbatana de tubarão, pata de tigre, e o bicharuco começa a ser dizimado. Por quê? Porque vai sendo dizimado pelo capricho dessas pessoas. Então, essa corça era a mesma coisa. Ela tinha um chifre que era de ouro, valia ouro, né? E ela tinha, quando Hércules empreende a caça, ele achou ela rapidamente, porque o Monte Mênalo, diferentemente do Monte Erimanto, vocês lembram do Monte Erimanto, do último vídeo? Quem não viu, bom assistir. Era escarpado, tinha pirambeira para todo lado, era dificílimo de andar, é um prato cheio para o alpinista e esquiador. O Monte Mênalo era um monte suave, era quase uma colina, eram quase colinas com bastante floresta, com bastante vegetação, com bastante abrigo. Não era inóspito como o Erimanto. Então lá esta corça vivia, e ela vivia na mata. Aí o que acontece é que Hércules acaba vendo, porque não é difícil de ver, ele olha, tá lá uma corça com galhada de ouro. Achei. Agora, ela era arisca como não sei o que, mas ainda assim Hércules conseguiu olhar e ver nela um olhar cândido e humano. Isso aqui é engraçado. A corça tinha um olhar humano, que aliás até apaixonou. Hércules ficou meio ligado nessa corça. Ficou um negócio meio estranho ali. Vocês já vão entender. Começou uma perseguição para tentar pegar a corça. Durou 1 ano. O Hércules passou 1 ano correndo atrás da corça. Agora, você já imaginou lá para o 8º, 9º mês, alguém encontra o Hércules
"Oh, você está fazendo aqui?" "Não, eu estou às voltas com a caça da corça dos cascos de bronze." O cara, ah, é? Há quanto tempo? Há 8 meses. Ah, não. Esse cara não está muito bom da ideia, não. Mas ele passou um ano. Eu, particularmente, não sei como é que o Hércules não se convencia lá pelas tantas. Não se convencia. Você quer saber? Eu vou falar que essa corça não existe. E ponto. Passou um ano atrás da corça. Ele foi atrás da corça até os confins, até um lugar chamado Hiperbórea. Hiperbórea, um dia nós vamos fazer um vídeo sobre Hiperbórea. Quem fala muito sobre Hiperbórea é Umberto Eco, num livro sobre lugares maravilhosos e perdidos. Ele cita, juntamente com a ilha de Mu, juntamente com Atlântida e outros lugares fantásticos. Ele fala da Hiperbórea, que era uma ilha, naquele tempo, queria dizer uma ilha que ficava bem ao norte. E, estando ao norte, ela tinha também um clima extremamente agradável, era um lugar extremamente aprazível de estar. Os deuses iam lá, Apolo ia lá cantar cânticos em sua própria homenagem, né? Então, eles foram parar nos confins. E quando ele está lá e vê a corça, ele vai tentar pegá-la, a corça pula na água numa corredeira. E ele não vê saída para a corça a não ser realmente alvejá-la e pegá-la. E aí ele faz isso para salvar a vida dela. E aí quem é que aparece para eles? Aparece Diana, a deusa da caça, e Apolo, o irmão gêmeo dela, que vivia indo lá para tocar a lira para si mesmo. E eles falam: ó, você tocou um animal sagrado. E aí Hércules fala: olha, mas veja bem. Os dois deuses começam a discutir entre eles a responsabilidade pelo ato. Até que eles concluem. O Hércules fala: eu tive que fazer isso porque ela estava morrendo afogada. E mais, quem me mandou capturá-la foi Euristeu em Tirinto. E esse ditame de que eu deveria obedecer a Euristeu, quem me deu foi você, Apolo. Eu estou, na verdade, lhe obedecendo. Aí os dois irmãos, eles eram gêmeos, né? Diana e Apolo. Os dois gêmeos, eles se entreolham e falam: você tem razão, não, você não fez nada não, pode ir. Aí Diana acomodou a corça nas costas do Hércules, porque o Hércules perdeu consciência. Eles puseram o Hércules para dormir, e Diana colocou a corça nos ombros de Hércules, e quando ele acordou, ele viu, então ficou facílimo de levar, missão cumprida. Ele levantou. Então foi uma missão que exigiu um ano da vida dele, mas não exigiu grandes combates corpulentos e nem grandes habilidades marciais. Porém, exigiu muita habilidade política. E, por muito tempo, ele levou a corça para o palácio do Euristeu. Para variar, o Euristeu fica bravo porque ele conseguiu concluir o trabalho. Você imagina, Euristeu mandou o cara: pronto, faz um ano que eu mandei aquele tonto lá se perder no Monte Mênalo, né? Já era, aquilo ali acho que já deve ter acabado. Dali a pouco aparece o Hércules com a corça. Aí o Euristeu coloca a corça numa jaula. Fala: o que eu vou fazer com a corça? Põe numa jaula. Típica decisão humana, né? O que eu não sei o que eu faço com isso, então eu boto numa jaula. Eu não sei o que eu faço com esse sentimento, eu ponho numa jaula. Eu não sei o que eu faço com esse meu talento, eu ponho numa jaula. E assim por diante. E foi o que Euristeu fez. Só que no dia seguinte, quando Euristeu foi olhar a jaula,
a jaula estava vazia. Não tinha sido arrombada, o castelo, o palácio não havia sido arrombado, não havia sido invadido, não havia sinais de nenhuma ação humana. A corça simplesmente havia desaparecido. Certas coisas, certos sentimentos, certas experiências e certos traços nossos não ficam na jaula. Você põe na jaula, no outro dia a jaula está vazia. Nós funcionamos muito mal na base da promessa para conosco mesmos. Nós vamos vir a isso no próximo vídeo em breve e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O compromisso consigo mesmo versus a promessa a si mesmo. Até hoje, na época do Hércules, por meses a fio, quando o Hércules acordava, num primeiro momento, ele sentia a falta da corça. A corça tinha virado um pedaço da vida dele. E uma coisa que eu não citei, o olhar da corça era tão cândido, era tão humano, lembrava a Hércules o olhar da Mégara, da esposa dele, que havia sido morta quando ele ficou fora de si, atormentado pelas fúrias. E essa corça lembrava muito esse grande amor dele, que foi Mégara. E ele, durante várias manhãs, ele acordava sentindo um vazio estranho e doloroso, que era ocupado pelo olhar da corça, que por sua vez também era ocupado pelo olhar de Mégara. E aí fica a ideia, o vazio que Hércules sentia é a tipificação do vazio existencial que nós podemos ter. Que mais é esse vazio senão a falta de um olhar? É quando eu sinto falta do olhar de alguém, de um certo olhar, é que a sensação do vazio se instala em mim. Nada a ver com solidão, tá? Nada a ver com solidão, solitude, isso é outro papo. Estamos falando aqui da experiência do vazio. Esse vazio que o Hércules experimentou quando ele estava vagando por aqui, por ali, em cima, lá no Monte Mênalo, ele já estava solitário. Não era solidão, era vazio. É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo possa ser de grande proveito para você. Se foi, lembre-se que a gente coloca no decorrer de todo o vídeo, nós temos ali a chave Pix, também nós colocamos o QR Code. Aí se você quiser contribuir, se você gosta do nosso conteúdo e quiser contribuir com o nosso trabalho, você pode fazê-lo de uma maneira livre, espontânea, aí por essas vias. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.